Eu não sei se você já ouviu falar, Betete, de um famosíssimo exorcista, autor de vários livros. Ele era um jesuíta chamado Malachi Martin. Ele, na época, era o exorcista mais conhecido da humanidade. E ele estava lá quando o Papa, nos anos 60, quando o Papa abriu pela primeira vez ali o segredo de Fátima, a terceira parte do segredo. E ele viu e ele leu. Então, Betete, eu conheci esse Malachi Martin pessoalmente em Nova York. Ele se mudou para Nova York, ele pediu licença para o Papa, porque ele falou que ele não poderia ficar mais exercendo a função dele lá, vendo o que ele estava vendo. Então, ele pediu a licença do sacerdócio, ele só. E ele mudou-se para Nova York, morava perto de onde eu trabalhava. E um dia ele apareceu lá na nossa clínica, ele ficou sabendo, ele leu um livro nosso, ele foi lá na nossa clínica conversar com o Cap e comigo. Quando a gente foi para os Estados Unidos nos anos 80, começo dos anos 80, a gente via que parecia que lá, se aquele país não acordasse em tempo, e parece que não acordou, a liberdade do mundo todo estava em risco. Nós tínhamos essa noção que a gente ia tentar, como uma última tentativa, ver se a gente conseguia interessar lideranças americanas para poder salvar um pouco daquele espírito americano de liberdade que parecia haver na Terra até um certo tempo e que foi inspiração para tantos outros países. Sem essa liberdade, não pode haver humanidade, não pode haver espiritualidade. Liberdade para fazer o bem, Betete. Você nota que a partir de um tempo para cá, o ser humano cada vez menos foi livre para fazer o bem. Ele é livre para se drogar, ele é livre para se matar, ele é livre para matar o semelhante, ele é livre para ser escravo, mas ele não é livre para fazer o bem. Os jovens não são mais livres para escolher o que eles poderiam fazer. Nossos antigos italianos, Betete, nossos parentes, vinham para o Brasil. Eles tinham uma liberdade aqui incrível. Eles ficavam assim para trabalhar, para fazer o bem para eles, para a família. Que beleza que era aquilo. E gradativamente essa liberdade foi sendo subtraída da humanidade, né? Então nós fomos para os Estados Unidos e nós enfrentamos lá um tempo de luta de ideal para poder salvar a liberdade nos Estados Unidos. Infelizmente, as forças lá já estavam bem instaladas. Fomos para a Europa e a gente via que cada país europeu, e com muita gente que vamos dizer, emigrava do Oriente, porque eles queriam alguma coisa, um ideal mais livre na Europa e nos Estados Unidos, e chegavam lá e já não tinham mais a mesma liberdade. Então, eu não sei se você já ouviu falar, Betete, de um famosíssimo exorcista, autor de vários livros. Ele era um jesuíta chamado Malachi Martin. Ele, na época, era o exorcista mais conhecido da humanidade. Ele que inspirou aquele filme Exorcista, sabe? Se basearam na obra Famoso. dele, né? E ele escreveu o Reféns do Diabo, que são os possessos e tal, tal, tal. E ele era um jesuíta de uma cultura fantástica. Ele morava em Nova York. E ele foi assessor de 2 papas. E quando ele estava lá no Vaticano como assessor extremamente culto e especialista em línguas, aquelas línguas do Oriente, sabe? Aquelas línguas mortas e línguas do passado, etc., daqueles papiros. Ele que lidava também com tudo aquilo. Então, ele era um jesuíta irlandês. E ele estava lá quando o Papa, nos anos 60, quando o Papa abriu pela primeira vez ali o segredo de Fátima, a terceira parte do segredo. E ele viu e ele leu. Ele, quando ele viu que os papas resolveram não
relatar o que estava no segredo, aí ele começou a ficar desiludido e disse: "Olha, a fumaça do Satanás já penetrou pelo sacrário do Vaticano". E essa frase era uma frase, inclusive, que o Papa Paulo VI chegou a falar. Então, Betete, eu conheci esse Malak Martin pessoalmente em Nova York. Ele se mudou para Nova York, ele pediu licença para o Papa, porque ele falou que ele não poderia ficar mais exercendo a função dele lá, vendo o que ele estava vendo. Então, ele pediu a licença do sacerdócio, ele só. E ele mudou-se para Nova York, morava perto de onde eu trabalhava. E um dia ele apareceu lá na nossa clínica, ele ficou sabendo, ele leu um livro nosso, ele foi lá na nossa clínica conversar com o Cap e comigo. Foi uma conversa, Betete, surreal, uma coisa assim, aquele homem, ele já falecido, mas a profundidade dele, a energética dele, ele era assim, e era exorcista, né? Aliás, ele morreu durante um exorcismo de uma menina de Staten Island, uma menininha que ficou possessa. E ele foi lá para exorcizar a menina. E durante esse exorcismo, o demônio que possuiu a menina o atacou no apartamento dele. Ele estava sozinho e o derrubou de um escadetezinho. Ele subiu numa escadinha para pegar um livro na estante, estava sozinho no apartamento, e ele sentiu uma mão pegar nos tornozelos dele e derrubá-lo. Ele caiu, bateu a cabeça no chão e sofreu um traumatismo craniano, e depois de algumas horas, ele mesmo internado no hospital, ele veio a falecer, e ele só conseguiu, um pouco antes de falecer, ligou pelo telefone, dizendo balbuciando o que tinha ocorrido e dizendo que foi o demônio da menina que o tinha atacado. Bom, esse homem, que tinha uma cultura fantástica, ele explicou o seguinte, Betete, em 1900, exatamente, foi isso aí, Malak Martin. Ele disse o seguinte, em 1945, ele disse até a data, ele falou assim, no dia 15 de agosto de 1945, o demônio entrou no coração de todos os políticos da Terra. Ele passou a dominar todos os políticos da Terra. Aí eu me lembro, né? Foi feita essa Nações Unidas, né? Logo depois da Segunda Guerra, sim. E essas Nações Unidas, que eram uma organização que era suposta de defender a liberdade do mundo, os direitos humanos, parece que ela passou a defender os interesses dos poderes demoníacos na Terra. Então, eu falei, mas, padre, foi por causa da bomba de Hiroshima, dia 15 de agosto? Era uma maldade muito perversa. Então, a humanidade se entregou nas garras do Lúcifer? Então, ele disse, não é uma coisa tão simples assim. Isso está dentro de um esquema maior do que só isso. Ele disse, é muito difícil para eu te explicar agora. É um pouco mais complicado do que isso, mas tenha certeza. E ele próprio, Betete, nos garantiu que um dia, a gente ia ver esse ideal acontecendo na Terra. Ele disse que um dia nós iríamos ver isso e que, inclusive, Maria, mãe de Deus, estaria atuando nesse sentido para salvar aqueles que fossem amigos de Deus, e o próprio Deus faria a manifestação dele, de alguma forma, para poder salvar essas pessoas que queriam um mundo com ele. Só que ele falou que nós iríamos passar por coisas terríveis, mas não por castigo divino, porque o ser humano, os poderes do mundo, estariam se encarregando de fazer essa destruição, inspirados pelo Lúcifer, para aqui realizar o reino do Lúcifer. Agora, você fala assim, uma psicanalista vai falar isso. Eu fiz psicologia, Betete,
Eu fui treinada em psicanálise, eu trabalhei em hospitais com psicossomática, eu lecionei na New York University, na City University de Nova York. Como você falou, eu conferenciei em centros de psicanálise, em universidades de todo o mundo ocidental, América Latina, América Central, América do Norte, Europa. Atendi muita gente do Oriente, atendi islâmicos. Quer dizer, o meu business é ciência, fundamentalmente, mas é uma ciência que respeita o ser divino.